Olá, é notícia e entrevista agora Paulo Teixeira. Ele é ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Foi deputado federal por São Paulo por 5 vezes, deputado estadual, vereador em São Paulo, na administração da Marta Suplicy e subprefeito na administração da Luísa Erundina. Paulo, boa noite para você, obrigado por essa entrevista. Boa noite, Kennedy. Quero cumprimentar os telespectadores da Rede TV. Uma honra para a gente você estar aqui, Paulo. Conta um pouco da sua história, né? Você é do interior de São Paulo, onde que você nasceu, cresceu? Sou de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, chamada Águas da Prata, famosa pela água. E mudei para São Paulo fazer direito e no segundo ano eu fui para morar na periferia de São Paulo, em São Miguel Paulista. Entrada na política e na carreira jurídica tem a ver com esse trabalho na periferia? A entrada na carreira jurídica é anterior, já é um desejo meu de fazer algo pelo Brasil, não é? Mas depois na política foi quando eu fui para a periferia, nas comunidades eclesiais de base, em São Miguel Paulista. O bispo de então era Dom Angélico Sândalo Bernardino, e foi ali que eu ingressei na política, que coincidiu com a fundação do PT, 1980. Eu tenho uma carteira do PT dessa época, então faz tempo que eu sou filiado ao PT, desde lá do nascimento do PT. Depois eu me casei com uma colega de faculdade, Alice, japonesa, e nós tivemos 6 filhos. Nós morávamos perto da linha do trem, o trem passava, ela acordava e nós fomos tendo filhos, tivemos 6 filhos. Beleza, Paulo, bela história. Vamos falar um pouquinho então da tua participação hoje como ministro do Desenvolvimento Agrário e do Combate à Fome. Começar pelo combate à fome, que me parece uma questão bastante importante. O José Graziano, que foi ministro da Segurança Alimentar no primeiro mandato do Lula, também do combate à fome, né? Ele disse, Paulo, que está mais difícil acabar com a fome agora do que foi há 20 anos no primeiro mandato do Lula. Por quê? Porque antes a fome estava espalhada em pequenas cidades, mais concentrada no Nordeste e no Norte. E hoje você tem um fenômeno que está espalhado também pelas periferias das grandes cidades. E essa alimentação de alimentos ultraprocessados, né, isso cria até uma epidemia de obesidade, que é preocupante também. Na tua pasta, que medidas que você está tomando dentro dessa estratégia do governo que o Lula falou que vai acabar com a fome novamente? O nosso ministério, que é Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né? E esse trabalho de combate à fome, ele é um trabalho interministerial, que o presidente Lula tem isso como obsessão, e tem ali o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Que está lá com o Elton Dias. Com Elton Dias. Que deu uma entrevista aqui também no A Notícia. Que também tem esse tema do combate à fome. Isso. Né? Quais foram as políticas que o presidente Lula adotou para combater a fome e tirou o Brasil do mapa da fome entre 2003 e 2011. Ele e a presidenta Dilma Rousseff. Ele, em primeiro lugar, valorizou o salário mínimo, né? E o salário mínimo sofreu uma desvalorização nos últimos anos, né? Segundo, ele gerou muito emprego. E nos últimos anos, o governo Temer e Bolsonaro, há uma elevação do desemprego. Então, a primeira política que o presidente Lula voltou a adotar agora, desde que ele assumiu, foi de voltar a uma política de valorização do salário mínimo. Valorização real, acima da inflação. Acima da inflação, porque aí o povo, tendo dinheiro no bolso, pode comer. É o primeiro item do orçamento familiar é a comida. Né? E ele também desonerou. Ele fez com que tivesse uma tabela de imposto de renda e que retirasse até R$ 2.600. Quem ganha até R$ 2.600 não vai pagar imposto de renda. Que é a correção da tabela do imposto de renda, que também estava há anos sem correção. Sem corrigir. Então, a valorização do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda vai sobrar um pouco mais dinheiro no bolso do povo. E o presidente Lula quer gerar empregos para as pessoas terem renda e consumirem comida. Segunda política que o presidente Lula adotou agora foi da Bolsa Família. Ele manteve os R$600, que já vinha sendo assim, mas acresceu aos R$600 R$150 por filhos até 6 anos de idade. Isso melhora a proteção dessa família que está em insegurança alimentar grave.
e também colocou mais R$50 por cada filho até 18 anos de idade. Então, foi uma segunda medida importante estrutural, para alimentar o povo brasileiro, porque quem recebe o Bolsa Família são aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, ele adotou essa segunda política. Uma terceira política que ele fez é o chamado Plano Nacional de Alimentação Escolar. Já existe esse plano, mas o que ele fez? Ele corrigiu em 37% o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Então, acresceu R$1,5 bilhão no Plano Nacional de Alimentação Escolar. Isso é, as crianças comerem bem, bem melhor, e nesse Plano Nacional de Alimentação Escolar, 30% de que todas as escolas públicas do Brasil devem comprar, elas devem comprar da agricultura familiar, que aí familiar. entra na tua área. Entra na minha área. E também tem a questão dos estoques reguladores. Você travou ali uma disputa civilizada, né, com o ministro da Agricultura sobre a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e a gente viu nos últimos anos um aumento de preços de alimentos por falta de estoque regulador. Então, eu queria que você explicasse um pouco a importância desses estoques reguladores e a relação disso, da tua pasta, para o combate à fome, junto com a questão da agricultura familiar. Eu estava falando do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai ter que comprar, no mínimo, 30% da agricultura familiar. Boa. Mas é no mínimo, pode comprar 50, 100. Isso volta a capitalizar a agricultura familiar, que é quem produz grande parte dos alimentos no Brasil, né? Bom, e tem um outro programa que o presidente Lula voltou, que ele já tinha, na época que ele tirou o Brasil do mapa da fome, a Dilma também, que é o chamado Programa de Aquisição de Alimentos. A Conab, né, compra alimentos da agricultura familiar e, junto com as prefeituras, estados e entidades, distribui para aquelas famílias que estejam em insegurança alimentar grave. Portanto, essa modalidade, você ajuda muito o agricultor familiar, porque você garante uma compra no valor de mercado daquele produto, e aquele produto é direcionado diretamente para as famílias que estejam nas cidades, ou mesmo no campo, em segurança alimentar. Então, você garante um produto de qualidade para alimentar o povo, né? 500 milhões. E quem executa esse programa é a Conab. Quem executa o programa de compras da agricultura familiar é a Conab. Por isso, a importância da Conab está no Ministério de Desenvolvimento Agrário, né? E daqui para frente, a Conab vai ter que pensar em estoques reguladores, né? Por quê? Porque na entre-safra, por exemplo, do feijão e do arroz, você pode aumentar o que gera inflação de alimentos para os mais pobres e gera esse processo que você se referiu, que é sair esses alimentos que são tradicionais da mesa do povo brasileiro, que é o arroz, o feijão, a mandioca, e substituir por ultraprocessados, salgadinhos, bolachas e também açucarados refrigerantes, que geram problemas graves de saúde, tais como obesidade, hipertensão, problemas graves de diabetes. Qual é o argumento para acabar com os estoques reguladores? É aquela visão do Guedes de deixar tudo por conta do mercado e a gente sabe que não resolve? Isso, é uma visão tacanha, deixa tudo por conta do mercado. E aí o que aconteceu no Brasil? A inflação para os mais pobres de alimentos cresceu muito. Cresceu muito. Sim. E o que aconteceu no Brasil? Grande parte da agricultura, inclusive dos financiamentos públicos, eles migraram para a produção de soja e de milho, para exportação, e saíram da produção de alimentos. Então hoje, se todo brasileiro tiver dinheiro hoje para comprar arroz e feijão, não tem arroz e feijão no Brasil suficientes para a mesa do povo brasileiro. Por isso que nós queremos fazer essa transição, não abandonando a produção de soja e de milho, que é tem importante também o agronegócio, a exportação. Para a exportação, claro, mas também tem importância
para alimentos tipo toda a criação de frango, toda a produção de carne de frango, ovos, produção de porcos, e inclusive a ração animal, vem daí também, né? Mas nós precisamos também ter um olhar para a produção de alimentos, para a produção de frutas, de hortaliças, de legumes, né? E expandir essa produção no Brasil para alimentar o povo brasileiro. É de outra competência, mas a questão do uso de agrotóxicos e a importância da produção de orgânicos. Como é que você vê essa questão e o que é possível fazer para estimular a produção de alimentos orgânicos no país, Paulo? Esse problema do agrotóxico é um problema sério. Por que ele é sério? No governo passado, liberaram muitos agrotóxicos. E liberaram agrotóxicos que estão numa categoria de supervenenosos, que no exterior estão proibidos, aqui estão liberados. Esses agrotóxicos, eles geram dois problemas. Eles geram um problema para quem os manuseia, e aí o agricultor familiar é quem mais pode se adoecer, porque o grande agricultor, ele tem um trator com cabine, ele tem um agrônomo que vai aconselhar, mas o agricultor familiar não tem o trator com cabine nem o agrônomo, e ele vai manusear aquele veneno e ele pode adoecer nesse manuseio. E o segundo problema é quem está comendo esses alimentos. Então nós vamos fazer... E contaminação dos lençóis freáticos também. Contaminação do meio ambiente. Então nós estamos fazendo um trabalho, vamos fazer junto com o Carlos Fávaro, que aliás é um belo ministro, uma pessoa muito cordata, ministro da Agricultura, que é o ministro da Agricultura, para retomar uma restrição desses agrotóxicos. Aí eu quero te falar uma coisa, nós juntos vamos fazer um grande programa de incentivo aos bioinsumos, que são insumos biológicos para o combate às pragas, Sim, que não tem veneno. Então você tanto combate as pragas com insumos biológicos e, ao mesmo tempo, você também diminui o uso de adubos e assim você vai ter uma agricultura mais orgânica. Essa transição é a transição do momento. E aí você vai falar, Paulo, mas isso aí não é algo alternativo, você entendeu? Que poucos farão? Não. Muita gente está adotando os bioinsumos. Eu vou dar 3 exemplos. O nosso entrave do acordo Mercosul-União Europeia passou pela destruição ambiental que o Bolsonaro provocou, e a produção agrícola tem uma demanda no mundo hoje para ela ser uma produção agrícola mais saudável. É isso, né? É isso. É uma demanda do mundo. Eu tenho grandes produtores de soja que usam bioinsumos, tem pequenos produtores, eu fui visitar uma colheita no Rio Grande do Sul de arroz do MST, que eles usam bioinsumos lá, e fui visitar agora em Avaré, no interior de São Paulo, o Instituto Federal, que uma professora com os seus alunos e alunas, ela está produzindo bioinsumo, colocando num galão e dando para os agricultores familiares. Então, o momento é fazer essa transição ecológica para um alimento saudável, sem veneno, não é? E, ao mesmo tempo, essa agricultura orgânica, por exemplo, eu tive lá em Avaré, numa empresa que é a segunda maior produtora de ovos orgânicos do Brasil, e que desde a produção da soja, do milho, é uma produção orgânica e depois chega no ovo orgânico, né? Então, esse é o momento que nós estamos fazendo essa transição para uma agricultura orgânica e, ao mesmo tempo, Kennedy, uma agricultura regenerativa, que recupera as áreas de proteção ambiental, recupera as matas ciliares de proteção dos rios e recupera as nascentes. Então, eu tenho É um problemão aqui no Centro-Oeste a questão das nascentes. Das nascentes, porque foi uma agricultura que destruiu as nascentes e que a gente tem que recuperá-las agora, né? Então, a gente tem aí uma fala que eu acho muito bonita na agricultura familiar, que eles dizem plantar comida e plantar água. Enfim, recuperar o meio ambiente. E aí, Kennedy, se você me permitir,
nós estamos desenhando um programa para reflorestamento na Amazônia Legal. Reflorestamento com agroflorestas. Isso é, plantas, árvores que sejam economicamente rentáveis. Então, por exemplo, hoje o ouro vale ouro, o açaí. Estados Unidos está adotando o açaí. Aqui no Brasil tem açaí em todos os lugares, tá certo? Açaí vale uma fortuna. Então nós estamos promovendo um programa de reflorestamento na Amazônia com a planta do açaí, com a planta do cupuaçu, com a planta da pupunha, do guaraná, do dendê, do cacau, do pau-verde. Enfim, vai ser muito mais interessante para o povo amazônico Sim. a floresta de pé, que ele possa extrair essas plantas, possa ter uma pequena agroindústria em que ele extrai a polpa, congela e vende bem essas plantas. Outro dia veio aqui me visitar o ministro da Agricultura da Alemanha, né? E eles sempre preocupados com o tema do meio ambiente. E aí eu pedi para ele, por que você não registra a castanha e não registra o açaí na Alemanha e na Comunidade Europeia? Enfim, eles também terem um padrão de consumo que seja um consumo que preserve saudável, a Amazônia. Olha só, Paulo, você falou dessa questão da Amazônia e dos orgânicos, que tem a ver com o MST, que é um grande produtor de orgânicos. Quero tratar de dois temas com você, que são muito interligados. A questão da reforma agrária, o INCRA voltou, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária voltou para o seu ministério, para o MDA, e a gente viu recentemente na Amazônia processos de grilagem com titulação falsa. Primeiro, a relação com o MST, como que ela está, porque tem uma pressão do MST, porque é um governo que dialoga com o movimento. Quais são os planos para a reforma agrária? Depois eu queria falar um pouco dessa grilagem na Amazônia com você. Tá. Olha, o governo passado, os dois governos passados, Temer e Bolsonaro. Temer e Bolsonaro, eles paralisaram o programa de reforma agrária. E hoje nós temos milhares de famílias morando em beira de estrada, em acampamentos, esperando um programa de reforma agrária. Você tem um número, Paulo? Nós vamos fazer um cadastramento. Porque, veja, eles, além de pararem os programas, eles proibiram de cadastrar essas famílias. Então nós vamos ter que mudar esse decreto, está em curso. Quer sumir com o problema, né? Eles tornar invisível o problema. Botaram o problema debaixo do tapete, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, recuperar todas as áreas que estavam em estágio avançado de desapropriação. Nós vamos continuar o processo de desapropriação, porque já passou, essas áreas já passaram por uma análise de improdutividade, já foram questionadas e já pacificado o questionamento porque elas são improdutivas. Então nós vamos retomar a arrecadação dessas áreas para fim de reforma agrária, certo? Vamos cadastrar essas famílias que estejam nesses acampamentos, né? Vamos criar novos assentamentos e vamos também promover acesso a crédito e acesso à infraestrutura, moradia, energia, enfim, toda a infraestrutura necessária. O presidente Lula tem esse programa como um programa importante na sua agenda, né? 2, nós entendemos, né, que um processo de reforma agrária, ela ajuda, primeiro, a mudar um pouco o perfil da propriedade no Brasil. A propriedade no Brasil tem a grande propriedade, do grande latifúndio, e muitos minifúndios, onde as pessoas, inclusive nesse minifúndio, passam fome. Então, nós queremos fazer com que tenha mais gente com acesso à terra e à propriedade, tudo dentro da Constituição, né? Em terceiro lugar, nós vamos, além disso, promover o acesso ao crédito e a novas tecnologias. Quais novas tecnologias? Vamos promover o acesso à internet, promover o acesso também à energia solar fotovoltaica e agroindústria, né? Tem muitas cooperativas. Isso de uma maneira geral pelo país ou mais concentrado em algumas áreas? Não, isso de maneira geral pelo país. Tá. Nordeste. O Nordeste está indo muito bem. Esses anos, esse consórcio do Nordeste,
ele fortaleceu muito a agricultura familiar. E nós estamos tentando chegar aí, nós estamos discutindo com a Fazenda, né? Chegar a um grande programa para os estados nordestinos, para um programa que a gente chama de Programa de Alimentos Saudáveis, para o pequeno agricultor familiar, né? Mas o mesmo nós queremos fazer na Amazônia de reflorestamento e o restante um programa para os agricultores familiares no Brasil Questão inteiro. da grilagem, qual que é a gravidade dela? A gente tem dado confiável sobre a grilagem, esses dados também não são confiáveis? Eu pedi um estudo, primeiro eu pedi para o INCRA não mais regularizar nenhuma terra sem que tenha uma vistoria. Eles estavam fazendo pela internet. O cara dizia, eu tenho aqui a minha propriedade, declarava e conseguia o título, tá certo? Sem que ninguém fosse ver. Tem como fazer uma revisão desses títulos? Eu acho que fazer uma revisão desses títulos, as regras anteriores eram essas. Eu acho que é um assunto complexo. Mas se ele pegou uma terra que não era dele, essa terra, por exemplo, se ela era do Estado, eles criaram... Ele não tem que devolver essa terra? Não, mas eles criaram um programa de regularização dessa terra. Então, é muito difícil mexer nesse passado, só se tiver alguma irregularidade muito gritante, mas esse passado é difícil. Agora, daqui para frente, nós entramos, acabou esse programa sem que tenha... Tem que ter uma vistoria no local. Vistoria no local para saber se a pessoa mora, etc. Então, estava havendo um processo de grilagem de terras públicas pelo governo passado, né, e que não tinha nenhuma condição de acontecer, né? Bom, diante disso, o que nós estamos... E o que for irregular, nós vamos rever. Nós tem, inclusive... Onde achar irregularidade, vai rever. Nós vamos rever. Não pode ter irregularidade no nosso governo. Então, nós vamos acabar com esse programa de grilagem. Nós agora vamos restabelecer com o presidente Lula uma Câmara de destinação dessas terras. Então, a terra pública agora ela vai ser discutida com o Ministério do Meio Ambiente, onde é que tem que criar parques, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde é que você tem que fazer novos assentamentos. Enfim, nós queremos agora organizar essa destinação de terras, primeiro porque o que estava acontecendo era grilagem / desmatamento. Sim. Um desmatamento... E avançando sobre terras públicas e reservas indígenas. É isso, terras públicas, reservas indígenas, corte ilegal de árvores, né? Foi o maior processo de desmatamento, eles estimularam o desmatamento criminoso no Brasil. Essa é outra questão importante que tem interface com o Ministério do Meio Ambiente, por causa dos garimpos ilegais, mas a questão da violência no campo, Paulo, que assim... A Amazônia se transformou num local perigoso para jornalista fazer cobertura. É isso. Há 20 anos não era, hoje é. Né? A questão da violência no campo. Eu sei que envolve Polícia Federal, Ministério da Justiça, Meio Ambiente, mas como é que você está tratando? Porque também tem a participação da tua pasta. O governo está tratando isso de uma maneira a botar ordem no pedaço, ter Estado. Tem que ter polícia nesses lugares para que você... Lá na reserva Yanomami, o Lula mandou retirar os garimpeiros. Retirar os garimpeiros, lá naquela região que mataram 2 indianistas, um indianista e um jornalista, Sim. Né? Ali também ele colocou a polícia e agora nessas áreas de conflito a gente está pedindo também, não só para o governo federal, mas para os governos estaduais. Nós agora retomamos no Ministério uma área de mediação de conflitos. Veio uma juíza aposentada, a doutora Cláudia Dadico, né, juíza federal, e ela está comandando essa área, junto com o Daniel Lerner e outros, comandando uma área de conflitos agrários. Isso é, aonde tiver conflito, nós vamos estar presentes para garantir às pessoas segurança e, ao mesmo tempo, mediar esses conflitos para que eles não transbordem para violência, mortes, como E é um problema muito na história do complexo, Brasil. tem a ver com a questão dos armamentos, né, a liberação de armas que o Bolsonaro fez. CACs ilegais. Colocar esse gênio de novo dentro da garrafa é um trabalho hercúleo. É isso. Foram tempos de estímulo ao desmatamento ilegal, à grilagem, ao uso de armas e paralisaram o programa de reforma agrária. O que a gente agora vai fazer é o combate à grilagem, o combate ao desmatamento,
o combate ao uso de armas e a mediação de conflitos e a retomada do programa de reforma agrária. Paulo, vou pedir licença um minutinho para fazer um intervalo. A notícia volta daqui a pouco com o Paulo Teixeira. Olá, a notícia está de volta com Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Paulo, nós falamos bastante aí da sua área. Se você quiser falar ainda alguma coisa que você achar importante na sua pasta, a gente pode voltar ao tema. Mas eu queria entrar na política. Você tem muita experiência política, foi parlamentar durante muito tempo. E aí, primeiro, uma avaliação política sua sobre esse balanço dos 100 dias do governo Lula. Na última segunda, no dia 10, completaram-se os 100 dias. Houve toda aí uma celebração da parte do presidente. O que você destaca desses 100 dias, Paulo? O primeiro destaque é a defesa da democracia, né? Nos primeiros 8 dias, houve um ataque sem precedentes à democracia brasileira que destruíram as sedes dos poderes, né? Destruíram o Palácio do Planalto, a sede do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Tentativa de golpe. Tentativa de golpe. E o presidente Lula agiu com muito rigor e segurou a democracia brasileira, e hoje essas pessoas estão respondendo criminalmente, um ex-ministro da Justiça preso, não é? E cada dia fica mais claro que eles operaram para fraudar as eleições naquele dia das eleições, bloqueando, principalmente em estados onde o presidente Lula teve grande votação, eles tentaram bloquear a chegada dos eleitores às urnas para derrotar. No segundo turno. Fizeram um mapa de votação do primeiro turno para ver onde podiam usar a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir os eleitores de votar. Usaram. Eu estava no jurídico da campanha e nós entramos no sábado com uma petição no TSE acusando que eles iriam fazer isso, e o ministro Alexandre de Moraes tomou todas as providências. Então, acho que a primeira marca é isso. A segunda marca do presidente Lula foi a de recuperar programas bem-sucedidos nos governos dele e da Dilma. Quais os programas? O programa de valorização do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda, ele corrigiu as bolsas de mestrado, doutorado, ele também corrigiu programas na saúde, ele também recuperou o Programa Nacional de Alimentação Escolar com 1,5 bilhão a mais, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Compras Públicas para a Agricultura Familiar, o selo do biodiesel. Ele foi na aldeia Yanomami, mostrou a situação dramática daqueles indígenas da aldeia Yanomami. Nós atuamos no Rio Grande do Sul, levando 450 milhões contra as secas no Rio Grande do Sul, e vamos prosseguir nesse trabalho no Rio Grande do Sul. Ele também esteve em São Sebastião, quando houve aquele desastre natural em São Sebastião. Teve um encontro com o Tarcísio de Freitas, o opositor dele, ou seja, normalizando relações que precisam ser normalizadas entre presidente, governador e prefeitos, né? Exatamente, e recuperou a política externa do Brasil, que nós estávamos isolados. Ele esteve na Argentina com os presidentes latino-americanos, esteve no Uruguai com o presidente do Uruguai, com o Mujica, ele foi aos Estados Unidos com o Biden, na China, enfim, toda a política externa brasileira está sendo recuperada. Então foram 100 dias muito intensos do presidente Lula, e o Brasil está voltando, né? Essa história aí que diziam sobre nós, que nós éramos gastadores, acabou, parou, tá certo? Ninguém mais fala sobre isso, tem um debate maduro no Brasil sobre esse aspecto. Evidentemente, nesses 100 dias eu posso dizer, tem um tema no Brasil que não depende do presidente Lula, que é um tema gravíssimo, que é o Banco Central colocar os juros a 13%. 13,75% ao ano. A taxa Selic, a taxa básica. E é uma referência para as demais taxas da economia. Na ponta, para o cidadão, é muito mais do que isso. Quem vai tomar empréstimo para gerar emprego? Ninguém, tá certo? A essa taxa de juros. Tem um juro real de 8%, é o maior juro real do mundo, Paulo. Do mundo, né? E o presidente Lula tem falado sobre isso, o ministro Haddad tem falado sobre isso, e eu acho que o Banco Central deveria baixar essa taxa de juros. Eles conseguiram uma legislação que os torna
quase que não pode demitir, né? Eles chamam de Banco Central Independente, quer dizer, eles ganham uma garantia no emprego para fazer essas coisas. Tem uma autonomia, quer aplicar uma política pública e não quer que essa política pública seja questionada. A gente viu na questão da Lava Jato e do Ministério Público, o Ministério Público ganha autonomia. E aquilo acaba virando, às vezes, um monstro, porque aí não quer... Tem um cidadão como o Deltan Dallagnol, por exemplo, que faz o que quer e não quer prestar conta sobre a política pública. O Banco Central está agindo mais ou menos da mesma maneira. Eles são técnicos. Aí faz uma ata que ataca o BNDES, fala de política fiscal, fica falando, o Lula não pode falar de política monetária, mas eles podem falar de política fiscal. E sabe o que eu acho mais grave, Kennedy? Eles são escolhidos num governo, esses caras foram escolhidos no governo Bolsonaro, e o mandato deles invade o governo do presidente Lula. Quer dizer, quem os escolheu foi o outro presidente que já foi derrotado, então não teria legitimidade. Eu acho que os mandatos têm que coincidir com os governos. Tem que ter um ajuste nessa autonomia? Tem que coincidir com o começo do governo. Aí nomeia, o presidente Lula nomeia, e assim como outros presidentes nomearão, mas não pode um presidente invadir o mandato do outro. Acabar com a autonomia não tem correlação de forças no Congresso, mas um ajuste, você acha que para coincidência de mandatos eu acho que tem que ter. Até porque eu acho que é inconstitucional um presidente escolhido por outro presidente da República, presidente do Banco Central escolhido por outro presidente da República, que invadiu o mandato de um outro presidente. Tá certo? São políticas distintas, né? Então eles estão invadindo o mandato do presidente Lula. Na prática, o Executivo perdeu o controle sobre a política monetária. É isso. O Palácio do Planalto perdeu o controle. É isso. Ô Paulo, o Lula deu uma entrevista de estreia aqui para o É Notícia e eu perguntei sobre a questão da reeleição. E ele reviu aquela posição da campanha de que ele não queria ser candidato. Ele disse, olha, se eu tiver saúde, se for necessário, né, num contexto para derrotar a extrema-direita, eu serei candidato. Aí a Gleisi e o Randolfo, que estiveram aqui no programa, falaram, olha, ele precisa ser candidato para completar um projeto. O José Dirceu, na última entrevista, falou, é importante também, porque o Lula tem capacidade de liderar uma frente ampla. Você acha que o Lula tem que disputar a reeleição em 2026, se ele tiver saúde, como ele diz? Acho que sim. Eu acho que sim. Porque, vejam, foram muitos anos de destruição de políticas públicas. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Hoje tem 33 milhões de brasileiros passando fome, tá certo? O número de desempregados, voltou a miséria no Brasil. Você vê nas cidades, pessoas morando nas ruas, famílias morando nas ruas. Então eu acho que para reconstruir esse país vai requerer um período maior, e por isso eu defendo que o presidente Lula seja candidato à sua própria sucessão. Uma outra questão que eu queria avaliar com você, Paulo, você esteve no Congresso durante muito tempo. A gente está vendo um embate entre o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em relação à tramitação das medidas provisórias. A Câmara, porque na pandemia conseguiu ter mais poder nesse processo, quer manter isso. Me parece que o conflito é Arthur Lira contra a Constituição, porque é um sistema bicameral no país, né? Não dá para diminuir a importância do Senado no processo legislativo. Mas está com esse problema, e isso acaba afetando a articulação política. Tem saída para isso? O Lula está construindo aí um acordo entre os dois, convidou para a viagem à China, mas o que você acha que vai... Onde que nós vamos chegar nessa disputa? Eu acho que essa disputa tem que acabar pelo país, né? Esse tema da tramitação das medidas provisórias é um tema constitucional, não é um tema de governo, não é um tema de um presidente da Câmara e do Senado. Então tem um rito, e esse rito precisa ser obedecido. Lava Jato, você acompanhou muito essa operação. O Fábio de Sais Silva, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Ele é pesquisador e professor na Universidade de Oklahoma, e ele disse que ele fez uma análise de tweets, né, demonizando o STF, a política, e na visão dele, os ataques de 8 de janeiro, os ataques golpistas, a tentativa de golpe, tem um DNA lavajatista ali. Você acha que tem? Como é que você avalia a fotografia histórica da Lava Jato? Como é que ela passa para a história? Ela passa para a história como uma operação que começou com um objetivo de combate à corrupção e se desviou. Acabou sendo um palanque para os seus dois principais atores, né? O Moro, Sérgio Moro, e o Dallagnol. Um virou senador e o outro virou deputado.
Então eles perderam o rumo, eles se desviaram do caminho e o que aconteceu foi que o custo para o Brasil foi altíssimo, porque é uma operação que tinha o objetivo de combater a corrupção, mas ela atropelou a Constituição. E ao atropelar a Constituição, destruiu grande parte da indústria da construção civil de base pesada para o Brasil. A indústria de construção civil pesada do país. Não se combate crime cometendo crime. Cometendo uma coisa crime, básica do direito. Né? E o que o Sérgio Moro fez, ele fez assim toda uma trajetória que ele, durante a operação, apoiou o Bolsonaro com vazamentos, e com a criminalização do Lula, tirando o Lula da disputa, e depois virou ministro do Bolsonaro. E o Bolsonaro, olhando ali, falou assim, não, mas esse ministro esqueceu que é o meu lugar. Demitiu ele, tá certo? Depois eles se recompuseram. O Moro foi ser assessor do Bolsonaro em debate presidencial no ano passado. Se prestou esse papel. A Lava Jato foi um exemplo do que não pode mais acontecer no sistema de justiça. É a captura do sistema de justiça pela política partidária. Paulo, estamos chegando aqui no finalzinho. Eu queria que você respondesse rapidamente, antes da gente ir para um pinga-fogo. Eu cobri a eleição americana em 2020. Vi como foi difícil para o Biden derrotar o Trump. Em 2024, parece que o Trump vai está disputando a indicação do Partido Republicano e talvez se reedite essa disputa com o Biden. Em 22, a mesma coisa no Brasil. Lula e Bolsonaro, como foi difícil combater fake news e o ódio na política. Tem um debate sobre regulamentar a rede social e o combate à fake news. Como é que você vê essa questão de regulamentação das redes sociais e do combate às fake news, respeitando a liberdade de expressão? Olha, primeira coisa eu queria comentar isso das eleições, né? Olha que o Trump agora está respondendo criminalmente. Primeiro presidente americano a responder criminalmente. E o Bolsonaro parece que quis ficar com as joias da coroa, né? Quer dizer, eram as joias do Estado brasileiro, quis ficar para ele, teve que devolver. Coisa chata, né? O sujeito falou, me devolve que não é seu, ele entregar Rolex, entregar colares, enfim. Os dois vão responder criminalmente. Essas redes sociais, elas têm funcionado pela presença do discurso do ódio. Quanto mais discurso de ódio, mais os algoritmos funcionam. Mais engajamento. Mais engajamento e mais dinheiro elas ganham, e vai polarizando e quebrando a unidade da sociedade. Né? Eu acho que tem que ter uma regulamentação. Por quê? Porque a Constituição, ela garante a liberdade de expressão, um valor muito elevado, é um valor máximo, mas a liberdade de expressão não autoriza crimes. Crimes de calúnia, difamação, etc. O que nas redes sociais está, assim, proliferando, né? Quer dizer, os ataques, as pessoas agredindo. Então, o que eu acho? Você tem que garantir a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não permite a prática de crimes. E as redes sociais hoje permitem, assim, são um ambiente de prática de crimes. Né? Tem que ser responsabilizadas. Eu acho que tem que garantir transparência desses algoritmos. Porque o que as empresas fazem? Elas manipulam os algoritmos a favor desse ou daquele. Né? O Facebook participou da eleição do Trump. Ele ajudou o Trump a se eleger lá atrás, tanto que o Mark, presidente do Facebook, teve que depor no Congresso americano. Né? Então nós precisamos uma legislação que não autorize a prática de crimes dentro das redes sociais. Paulo, chegamos aqui no final do programa, tem um pinga-fogo. Gostaria que respondesse em duas palavrinhas, né? Getúlio Vargas. Ele foi um dos construtores do Estado brasileiro. Petrobras, BNDES, concurso público. Ele foi um dos construtores do Estado brasileiro. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um visionário. Ele construiu Brasília, construiu a indústria automobilística brasileira, ajudou. Foi um segundo ciclo de industrialização no Brasil. O primeiro foi Getúlio, o segundo foi Juscelino Kubitschek, foi um grande líder. Ditadura militar de 64. Ditadura militar de 64 foi a reação às mudanças necessárias, foi um atraso.
foi a violência contra a democracia. É na democracia que se resolvem os problemas, e não no autoritarismo, na ditadura militar. E eles levaram o país a um grande endividamento, a uma inflação brutal e a um atraso. Tancredo Neves. Tancredo Neves foi um grande líder que nos ajudou a sair da ditadura militar. José Sarney. José Sarney ajudou também com a morte do Tancredo, ele completou o programa de saída da ditadura militar. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, um jovem equivocado, né, que ajudou o Brasil a perder parte da sua indústria nacional. Itamar Franco. Itamar Franco, ele resistiu a muitas das políticas do Fernando Collor de Mello e completou bem aquele período ali, mas sempre a política econômica, de certa forma, ela também dialogou com aquela privatização e desnacionalização do país. Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso tem o mérito de ter feito o Plano Real que estabilizou o país. Agora, eu acho que a saída nossa da ditadura militar, ela foi um equívoco geral, porque nós poderíamos ter feito uma economia mais forte, como a Coreia fez, como a China fez, como os países do Oriente fizeram, e nós abrimos mão de uma indústria nacional que agora nós estamos pagando pesado, porque nós estamos vivendo uma desindustrialização no nosso país. Dilma Rousseff. Uma guerreira. Michel Temer. Michel Temer, ele um constitucionalista que rompeu com a Constituição, que rasgou a Constituição. Jair Bolsonaro. Esse é um meliante, é um criminoso. Lula. É o maior líder do nosso país. Paulo Teixeira. Lutando para que o povo coma comida de qualidade, comida saudável, né? Que tenha muita comida saudável na mesa do povo brasileiro, comida farta na mesa do povo brasileiro. Paulo, obrigado pela entrevista. Obrigado, boa noite para você. Até uma obrigado. próxima. Obrigado. A notícia volta na semana que vem. Eu agradeço a sua audiência e muito boa noite.